sempre partiu de mim, porque eu sempre tive essa visão de que ninguém é propriedade de ninguém e que eu acho que você tem o direito de sair com outras pessoas se você quiser e tal, sem afetar o seu relacionamento. Aí, quando ele falou sobre isso, primeiro eu achei um absurdo ele querer me dividir com outra pessoa. Eu achei que ele não me amava. A primeira coisa que veio na minha cabeça é: ele não me ama, por que ele quer fazer isso? Né? E que homem faz isso? Tá errado. Pois veio aquela coisa de: não, peraí, talvez não seja isso, porque eu sou muito curiosa. Então eu fui pesquisar sobre. Quando ele falou em relacionamento liberal, em relação aberta e tal, eu fui pesquisar. E pesquisando na internet, eu vi que, poxa, era possível amar duas pessoas, era possível ter um relacionamento com duas pessoas e não deixar de amar, sabe? Quero que você tenha outras experiências, eu quero ter também. Então eu falei, poxa, se é isso que ele quer, a gente pode tentar. E tipo assim, ó, morar com uma pessoa, dividir a tua maneira de viver com uma pessoa já é difícil. Agora tu imagina com 3 diferentes, 4 diferentes que chegou aqui. Então, até muito das nossas tabelas existem para poder equilibrar isso, né? Que seria tipo assim, quando eu cheguei para morar com a Kel e o Bruno, né? Que daí eu tive o convite real, como eu falei antes, já acontecia de eu passar um dia, 2, 3 na casa deles sem ir para minha casa. Então, quando teve o convite, eu já sabia como é que era o sistema da casa, já sabia como é que funcionava. Então foi mais, eu já sabia como funcionava, foi só virar a chave para me adaptar, entender o espaço que eu ia ocupar ali dentro. Então já foi uma coisa mais gradativa, não foi uma coisa de uma hora para outra. De início foi um pouco complicado, exatamente por essa coisa da atenção, sabe? De você... No início, quando ele veio morar, já tinha um outro namorado meu morando em casa com a gente. Porque ele teve problemas no outro relacionamento dele, não tinha por onde ficar, e aí ele ficou vindo morar com a gente, por precisar e tal. E aí a gente deu o maior apoio pra ele, então já tava fluindo uma coisa assim, né, meio turbulenta, mas boa. E aí o Diego veio. Mas eu sempre tive uma ligação muito boa com o Diego, e eu tive que me dividir entre 3 pessoas. E aí, nessa fase, foi um pouco complicadinho pra gente. Porque pra eu dar atenção pro meu marido, pra um namorado e pra outro namorado, eu fiquei meio perdida ali. Então, foi um pouco complicado, mas a gente foi se ajeitando. Eu e o Bruno, a gente conversa muito, eu e o Diego, a gente conversa muito, e também conversava muito com o outro ex-namorado. E aí a gente foi se ajeitando, conversando, todo mundo se respeita muito. E eu acho que por isso dá muito certo o nosso relacionamento. Porque todo mundo se respeita muito. Eu faço parte de uma segunda família. A primeira é minha mãe, né? Ela é a principal. E depois vem eles. É como se eu tivesse parte de uma outra família. Então tem muito carinho, tem muito respeito, tem um acolhimento assim, muito grande. Além de uma amizade muito grande entre todo mundo. Não tem só o meu relacionamento com o Bruno, mas o meu relacionamento com a Kel, que é um relacionamento muito familiar, com o Diego também, com os filhos deles. Eu me sinto muito acolhida, incluída em tudo, na dinâmica familiar, principalmente. Então tem esse lado muito bom, afetuoso, assim, eu me sinto muito acolhida. As pessoas da Bíblia usam muito a Bíblia como escudo para julgar a gente, para dizer que é errado, sabe? E eles usam muito mais o nome do demônio, do diabo, para julgar a gente do que o nome de Deus, sabe? E o que a gente faz não é errado. Ninguém aqui está sendo afetado, abusado emocionalmente, tá todo mundo consentido, sabe? Tem honestidade, tem amor, tem respeito entre nós, e não teria motivo para ninguém estar julgando a gente ou condenando. Pelo nosso estilo de vida e por a gente trabalhar com criação de conteúdo, tal, adulto, eles acham que os meninos se envolvem nisso também, mas não, muito pelo contrário. Eles nunca se envolveram com nada, não existe nem o Henrique, que é maior de idade, ele nunca se envolveu em nada, tanto que a gente não faz, é muito difícil quando a gente vai fazer qualquer gravação, qualquer coisa, eles não estão em casa, entendeu? Ou a gente grava fora, ou em algum estúdio, ou em algum outro lugar, ou eles não estão em casa. Então eles não têm contato nenhum com o nosso trabalho.
Nenhum. Então é totalmente separado uma coisa da outra. A minha família, assim, eu sempre fui o mais saidinho de todos os meus irmãos, né? Tipo, eu sempre fui o mais namorador, o que era mais saidinho dos meus irmãos, então não foi uma surpresa tão grande para minha família quando eu falei que comecei a trabalhar com conteúdo. Depois, quando eu falei que estava num relacionamento aberto com uma mulher casada, também não foi uma surpresa tão grande, né? E por eles já terem essa visão minha de ser uma pessoa mais desenrolada para relacionamento e tal, já foi algo, tipo, vamos dizer assim, esperado, sabe? Não foi uma surpresa tão grande. E eu, como adulto, independente, eles não teriam muito o que falar sobre, né? Eu venho de uma cidade pequena, então, para minha família não foi tão um problema, né? Eu vejo que, assim, que a minha família se sentiu um pouco afetada pelo comentário das pessoas que não eram da família, né? Mas todos eles, sabendo quem eu sou, né, conhecendo a pessoa de valor que eu sou, sempre lidaram muito de boa com isso, né? Sempre souberam como responder a isso. Apesar, né, da maioria ser evangélica e tal, quer dizer, ter tido uma criação evangélica, a minha mãe é a mais relutante, mas ela me respeita muito. Ela até conhece o pessoal, vive com a gente, às vezes almoço em família, tal, ela tá sempre com a gente. E a gente frequenta a casa dela, eles vão lá, frequentam almoçar, às vezes ela faz almoço pra gente, eles estão lá sempre com a gente. Mas mesmo assim ela ainda é a mais relutante. Só que ela me respeita. Ela sabe a filha que eu sou, ela sabe a mãe que eu sou para os meus filhos, e ela fala que isso é o mais importante. Ela fala isso. Eu sei dos seus valores como mãe, eu sei dos seus valores como filha, como pessoa. E para mim é isso que importa. O que você faz do seu relacionamento não me importa.